vamos começar a apresentação. Eu quero só contextualizar um pouco. O Design Thinking é uma metodologia densa, são mais de 32 ferramentas. Eu não teria como passar 32 ferramentas aqui, só se fosse somente para ler. E ele é uma metodologia que a gente consegue aplicar tanto o professor para trazer e para gerar inovação para a sala de aula, quanto o professor como um facilitador aplicando o Design Thinking com os alunos. E eu acabei escolhendo por como que a gente usa a ferramenta nós como professores para gerar essa inovação e conteúdo para a nossa sala de aula, para montagem das nossas aulas, enfim. E em um outro momento, depois o Renier vai contar um pouquinho das novidades e aí a gente vai poder se aprofundar melhor nisso, tá bom? Vamos lá. Só depende de ti agora. Nossa, ficou em foto, foi? Pois é. Por que isso? Tu queres a apresentação de novo? Eu tinha algumas animações de slide. Vamos ver se vai dar certo, então. Vamos lá. Pode passar. Eu não vou me aprofundar muito em contando de onde eu vim, como eu vim, do que eu sou capaz e tal, essas coisas. Eu acho legal a gente compartilhar, mas o Renier me disse assim, 30 minutos. Só quero contar um pouquinho da minha história. Eu vim da academia e ainda quanto aluna eu me sentia muito incomodada pelo fato dos professores. Eu sou da engenharia de produção, tá? Então nada a ver às vezes com as áreas tradicionais da educação, mas eu vim dessa área mais técnica. E incentivada todo o tempo pelos professores aí pro distrito, aquela história toda. E eu comecei a me questionar se o distrito era a única alternativa que os profissionais teriam, né? E depois de algumas experiências frustradas, acabei descobrindo o empreendedorismo. Comecei um movimento estudantil que na época, que é como as pessoas mais me conhecem no meu, né? Movimento de empreendedorismo universitário. Ele evoluiu para um negócio social e a gente trabalha hoje somente com educação para empreendedores e ferramentas educacionais para instituições, inclusive programas para instituições de ensino, programas para professores, programas para empreendedores. O nosso core business maior é realmente os empreendedores. Então, como eles tiveram que fazer esse ajuste aí do slide, não ficou slide, ficou foto, alguns slides a gente vai ter um defeito, tá? Como esse daí que tinha uma animação, mas não tem problema, eu vou ler para vocês o que é, né? Ali ele dizia o que é o Design Thinking. Então, quem já ouviu falar dessa ferramenta, dessa metodologia, é uma boa turma legal. Beleza. O Design Thinking, se eu pudesse sintetizar, ele é um processo, né, que vai nos ajudar a criar decisões, a criar inovação. Eu amo essa definição, pois o foco ele fica em... Eu não vou me preocupar em gerar um produto ou um serviço ou um plano de aula, mas eu vou focar em como eu consigo gerar inovação para aquela população que eu vou trabalhar. Seja um negócio, seja uma sala de aula, no caso os alunos, seja eu como coordenador de curso com os meus professores, com o meu time. Então o foco do Design Thinking é eu criar com as pessoas e não para as pessoas. Antes de eu pensar em criar ou de eu entregar alguma coisa, um produto ou um serviço, a primeira pergunta que eu devo fazer é: quem vai consumir isso? Quem vai consumir minha aula? Quem é o indivíduo por trás da cadeira, por trás da bancada, por trás do vídeo, que vai estar ouvindo o que eu estou falando, né? Então, o Design Thinking ele veio para inverter e para nos incentivar a ter um novo olhar sobre as coisas. Então, ao invés de eu só me preocupar em ser a fonte de conhecimento, né? Aquela pessoa que realmente é o responsável por ser o canal que transmite, que forma, eu passo a ser um meio durante o processo de aprendizagem do aluno. Então, o aluno, ele se torna ativo, a gente estava falando ainda há pouco sobre metodologias ativas, ferramentas ativas, mas o bacana é que com o Design Thinking, o professor, não se ofendam com o que eu vou dizer, mas a gente desce o nível para ficar na mesma hierarquia com os alunos. Não é um professor que está uma fase acima. Eu sempre digo o seguinte, que na construção do conhecimento, principalmente usando a metodologia do Design Thinking, não existe o saber mais ou o saber menos. Existem saberes diferentes que vão se complementar. Você pode estar pensando assim, peraí, mas eu dou aula para crianças, o que uma criança tem para me passar? Muita coisa.
Muita coisa. Eu sei que quem é professor de criança já está balançando a cabeça porque sabe que a gente aprende o tempo todo. Eu não tenho filhos, mas tenho um sobrinho. E toda vez que eu encontro com ele, eu aprendo uma coisa diferente. Então, essa construção de saberes é feita a várias mãos. Isso é design thinking. Então, antes de eu ir para a sala de aula, eu invisto um tempo entendendo quem é aquela população com quem eu vou trabalhar naquele semestre, ou naquela aula, ou naquela oficina, para poder fazer uma entrega de forma inovadora e que cause realmente impacto. Eu sei que uma das maiores dores para nós que damos aula, que ministramos, enfim, que facilitamos e que estamos ali no front, é como que eu engajo a turma, como que eu faço que eles tenham resultado e, principalmente, como que eu faço que eles percebam que o conhecimento que eles estão estudando é para a vida e não só para tirar uma nota. Então, o nosso desafio é como é que eu preparo uma geração que vai trabalhar em profissões que ainda nem existem. O que eu preciso como educador, como formador, estar pronto, estar preparado para entregar para eles? Será que só o conhecimento da minha formação, da minha graduação é suficiente? E a gente sabe que não. Hoje o conhecimento ele não está somente nos livros, ou no vídeo, ou numa sala de aula, mas está na convivência e na troca, né? Então o que acontece? O Design Thinking, eu vou fazer um resumo bem pequenininho, porque eu entendo que se você jogar isso aqui no Google, você vai encontrar muita literatura, no final também eu vou passar o meu contato, porque quem mandar um WhatsApp, eu vou mandar o link do material, inclusive o livro em PDF, tá? Do Design Thinking para educadores. O Design Thinking ele tem 5 etapas, elas são as etapas gerais. Quando a gente está falando de Design Thinking, é realmente o pensamento do design, é como eu trago e resgato aquela coisa do design, de criar, de prototipar, para construir uma solução. Então, ele tem as 5 etapas. Só que a gente não teria, por conta do tempo, condições de passar por todas elas. E eu tentei sintetizar em 3 para que a gente consiga amanhã, ou quando sair daqui, já olhar para o nosso plano de aula, olhar para a nossa turma e aplicar. Tá bom? Então, não fique chateados, porque não vai dar tempo de falar de tudo. Resumidamente, as 5 etapas do Design Thinking, para a gente aplicar com as nossas turmas, no nosso dia a dia, a gente precisa focar em empatia, colaboração e experimentação, que está faltando ali, mas é experimentação. Então, o que eu preciso entender? Primeiro, quando eu estou falando do Design Thinking, a base do Design Thinking é empatia. Eu posso passar todas as 32 ferramentas, as 64 etapas e tal para vocês decorarem, saberem usar, mas elas não vão resolver, elas não vão dar resultado se não houver empatia. Eu posso usar todas as metodologias ativas que eu conhecer. Eu posso aprender todas as ferramentas e fazer todos os cursos. Se você aplicar a ferramenta por aplicar, você dificilmente vai alcançar o resultado que você quer ou que o aluno precisa. Quando a gente está falando de empatia, né, estamos falando de visão multidisciplinar. Então, eu estou falando de eu saber quem é o indivíduo, eu entender como ele funciona. Lembra daquele memezinho, né, daquele programa do Globo Repórter, né? Fulano, como vivem? De onde vêm? Do que se alimentam? É bem isso mesmo, tá? É a gente se colocar no lugar do outro e entender como que funciona para fazer parte do jogo. A base do Design Thinking também é colaboração. Então, não existe mais a pessoa que fala e a pessoa que escuta, mas as pessoas que constroem junto. E todas as aulas de Design Thinking, pelo menos as que eu participo e as que eu faço, dá muita bagunça. E a gente vai já fazer uma baguncinha daqui a pouco. E é preciso pôr a mão na prática. Para fazer, para executar, os alunos precisam sair da sala e trazer o resultado no dia seguinte. Então, o professor aqui, ele tem um desafio ainda maior, porque o nosso papel como facilitador aqui é realmente esse, é ser meio, é ser mentor, sabe? É ser aquele que tem um pouquinho de experiência e vai junto construir a solução. Então, quando a gente está falando, primeiro, empatia, eu preciso entender o que o estudante já conhece. Na colaboração, eu preciso criar uma história de aprendizado, mais do que eu somente avaliar, aplicar uma prova, ter uma nota. Então, observa aqui, ainda agora a gente falou sobre storytelling, né, com a professora. A gente, no processo de criar atividades de colaboração, uma história precisa ser o resultado. E não só uma cartolina com um desenho, alguma coisa para ficar grudada na parede. Os alunos precisam passar pela experiência, pela atividade, pela sua aula e ter uma história para contar. E uma história que vai levar para a vida. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, se a gente pudesse conversar, eu ia perguntar de vocês assim, que história da época que você estava, que momento da época que você estudava, no ensino médio, fundamental, você guarda para si? Aí com certeza você vai falar de um professor, eu lembro de um professor no meu caso, né, que, nossa, eu estava para desistir da faculdade porque a matéria era extremamente difícil e eu dizia para mim mesma, eu sou muito burra, eu não consigo passar nessa matéria.
E ele percebeu que eu já estava fazendo a matéria pela terceira vez e eu tinha um bloqueio que era mais emocional do que realmente de conseguir passar na matéria. Eu lembro que várias vezes depois da aula ele ficava 10 minutos comigo só, tirando todas as minhas dúvidas. Parece pouco, parece bobo e parece simples, mas aquilo fez a diferença. De uma pessoa desistir da faculdade totalmente, não prosseguir, e sabe Deus o que ia acontecer, e alguém que tirou 10 minutos por dia para atender e para tirar as dúvidas. Então, essas histórias de aprendizado o aluno leva para a vida, tá? E a experimentação, que é construir fenômenos de aprendizado, não só as carreiras, não só a pauta, não só a ementa, mas aí como que a gente faz isso, Clarissa? Então, vamos entender o que é empatia, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro, é você vestir a camisa do aluno, é você botar o chapeuzinho de estudante e entender o que ele faz, o que ele precisa. Tem um escritor americano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, deveria ter até colocado no slide, mas vou resumir a história dele rapidinho. Ele escreveu um best-seller que fez muito sucesso entre os adolescentes. E ele tem 84 anos. E ele foi entrevistado para entender como que uma pessoa de 84 anos conseguiu escrever um livro de tanto sucesso nos meus adolescentes. Ele disse, simples. Meu público são os adolescentes. Eu passei 2 anos indo todos os dias para as escolas básicas, observando os alunos, vendo o que eles falavam, observando o que eles comiam, as gírias que estavam na moda, para que baladinha eles iam, para poder, nesse mergulho no universo deles, entender e falar diretamente com eles e, enfim, fazer parte. Uma vez eu fui dar um treinamento numa faculdade e eu entrei e fiquei assim no cantinho, né? Não estava assim tão bonito. Hoje eu caprichei porque, enfim, o evento, né, é especial. Mas não que eles não merecessem meu capricho, mas eram alunos. E aí eu fui de jeans, camiseta, e aí eu entrei, eu falei, olha, eu queria colocar o pendrive para a apresentação, e o rapaz falou assim, não, defesa do TCC é lá na outra sala. Eu falei, eu não sou aluna, eu vou ministrar o curso. Aí ele me olhou de novo, né, e disse assim, mas você parecia aluna. Eu falei, é porque o meu público-alvo se veste desse jeito. Se eu viesse toda arrumada, como eu estou aqui toda bonitona, eles talvez fossem ficar meio distante, né, meio longe, cria barreira às vezes, né. Então a gente precisa saber como eu consigo fisgar o aluno para o meu time. Que ponto de contato eu preciso ter com ele ali para a gente poder trabalhar junto nesse resultado, né? Então, perguntar quem é o estudante, como ele interage, onde ele busca informação, que ferramentas ele usa para buscar informações, né? Aonde ele está logado, o que ele está fazendo. Eu preciso estar onde ele está, né? Isso é meio business também, né? Sempre falo, pessoal, onde é que teu cliente está consumindo? É lá que você tem que estar também, né? E aí agora a gente vai fazer uma prática. Gente, eu tô falando rápido demais, né? Mas tá dando, tá ótimo, beleza? Eu preciso de vocês agora, tá? Nós vamos ficar em pé, vamos fazer bagunça, porque eu adoro bagunça. Eu preciso que vocês fiquem de 2 em 2. 2 em 2. Então, um vai ser professor e o outro vai ser aluno, tá? Vai dar tempo. Eu tenho 15 minutos, mas vai dar tempo. Eu vou voar, mas vai dar tempo. Cadê o pessoal que vai me ajudar? Isso, eles vão lidar. Olha, vocês vão receber 2 papéis, um professor e um aluno, tá? Não abram. Quem já pegou o papel, fica de costa, tá? Professor de costa para o aluno. Por favor. Canetinha na mão, por favor, peguem uma canetinha. Quem não tem, empresta para o vizinho. Só precisa de uma caneta, tá? Quem pegou o papel em branco vai precisar de uma caneta. Já? Escolham aí, definam aí entre vocês, não briguem. Um é professor, outro aluno, não saiam no tapa, não precisa. Todo mundo com papel e caneta? Ah, tá. Vocês recebem 2 sempre. Alguém está solitário, sem esperança, sozinho? Tem uma pessoa... Aqui, ó. Eu adoro bagunça. Vai. 2 pessoas. Se sobrar uma pessoa, aí a gente consegue fazer de 3, tá? Meus amores, todo mundo ok? 2 de dupla. Como é que tá aí, Tatá? Certinho, né? Tá. Os 2 de costa. Professor de costa para o aluno. Alguém sem papel? O pessoal está perguntando. Tem uma pessoa sozinha aqui. Todos. Ótimo. Não. Você recebe um papel. Deixa eu só mostrar aqui. Com licença, tá, meu amor? Vocês receberam 2 papéis. Um em branco e um com a folha de aluno. Espero que ninguém tenha aberto em curiosidade matou gato. Ai. Então, o que acontece? O professor fica com o papel em branco
e o aluno fica com a ficha que está com o aluno. Vocês vão virar de costas um para o outro e se preparar para o próximo comando, tá? Todo mundo entendeu já, né? Já, foi. Professores, levantem o papel. Ó, que lindo! Alunos, levantem o papel. Beleza. O que vai acontecer agora? O aluno tem uma dificuldade, ele tem um problema, ele tem uma dor escrita aí dentro desse papel. O aluno vai contar para o professor o que está desenhado aí e o professor vai ter que replicar o desenho, ou seja, ele vai ter que seguir as instruções e fazer o mesmo desenho que está no papel sem olhar. Tá bom? Isso, pode espalhar, a bagunça está liberada. Eu falei para o Reni, eu vou bagunçar. Quem ainda não tem caneta, é só o professor que desenha e o aluno fala. Ok? De costas, não pode olhar, tá? Olha, é rapidex. Quem terminou, vira e compara. 1, 2, 3, vai! Tu consegue tirar umas fotos? Meu celular descarregou. Essa parte é legal. Ali? Tá bom. Tá bom, tá. Eu acho que eu tô te dando muito trabalho, porque eu ando muito, né? Já terminaram de desenhar? Quem já terminou, vira e compara para ver se está igual. Vê se você acertou a visão do aluno. Acertou? Pode ver? Posso ver? Posso ver? Pode. Olha, tá bem certinho. Muito parecido. Muito bem. Teve algum... Deu certinho? Ótimo. Alguém deu muito diferente? Muito longe, tipo, nada a ver? Não? Ok, tá parecido? Uma parte quebrada. A asa dela tem uma parte quebrada aqui. Uma parte quebrada, ela me falou. Não sei. Se tá muito igual. Asa delta. Tem como mostrar para... Tem como mostrar... Vou mostrar aqui só para o pessoal que está assistindo. O pessoal está assistindo a gente. Esse aqui não tá muito igual. Eu não sei. Olha, eu não me convenci. Vamos ver. É o desenhista, né? Todo mundo conseguiu terminar o desenho? Quem já terminou pode sentar. Uma salva de palmas, que vocês são fantásticos. Valeu. Vocês são show. Qual é a dificuldade do exercício? É lúdico, é brincadeira, a gente riu, descontraiu, mas tem um fundão aí de verdade, né? Primeiro, o professor estava de costa para o aluno. Distância, longe, estava próximo. Quanto mais próximo eu estiver do meu aluno, mais eu consigo entender e compreender a visão do aluno. E às vezes a questão da empatia não é só ouvir, né? Tem que saber ouvir e realmente tentar interpretar e contextualizar. Então a empatia pra gente é isso, tá? Cada persona, ou cada indivíduo, ou cada aluno, ele é regido, as suas escolhas são regidas principalmente por desejos, motivações, expectativas e necessidades. Elas são a base das minhas escolhas, das escolhas dos nossos alunos. 5 minutos? Meu Deus, vamos correr. Vamos lá. Então eu preciso ter essa reflexão sobre o que está motivando meu aluno a tomar aquela decisão de assistir ou não minha aula, de conseguir progredir ou não na disciplina e não abandonar os estudos, por exemplo, né? Então, essa é uma ferramenta que a gente usa, chamada mapa de empatia. Infelizmente, eu tenho 5 minutos, eu não vou conseguir mais explicar. Mas eu prometo, quem mandar um WhatsApp, depois eu mando e até mando um áudiozinho explicando, tá? Então, vamos lá. Segundo, colaboração. Ao invés de eu simplesmente jogar as ferramentas e deixar os alunos e faz a prova e gruda na parede, o processo de colaboração ele é muito maior que isso, tá? Às vezes o professor, eu já vi vários casos, inclusive eu usei no começo, a questão da gamificação do perde-ganha, né? Alguém tem que ganhar, o melhor aluno é premiado. Nem sempre isso funciona, porque você incentiva que eles alcancem um objetivo, às vezes, por alcançar. Só. Agora, uma maneira que a gente adaptou para fazer a colaboração dar mais certo é toda a sala tem que alcançar o objetivo e aí durante o processo a gente sempre questionava o que eu posso oferecer para ajudar e o que eu estou demandando. Então, era uma equipe ajudando a outra. Então, por isso que eu digo, só as metodologias ativas, só as ferramentas, por elas não dá resultado. Precisa ter toda essa contextualização. Então, rapidão.
Se eu precisasse construir uma cadeira agora, gente, como vocês construíram uma cadeira? Bem rápido, que é pra gente não perder o tempo. Preciso de uma cadeira para minha casa. Madeira. Ótimo, show. Olha ali, tudo isso aqui é cadeira. Aquela cadeira ali mais bonita da casa do Renier, porque ele é chique, né? Mas aquela, por mais bizarra que seja, fofinha, é cadeira. Eu posso sentar numa pedra, posso sentar no engradado. Então a questão não é o que eu estou fazendo. É para quem vai consumir, quem vai usar o meu produto, o meu serviço, as minhas aulas, quem vai consumir o meu conteúdo. Então, quando a gente está... Lembra daquele desafio dos 10 anos? Né? Todo mundo participou. Quem fez a fotinha lá do antes e depois? Vocês não querem se entregar, tá bom? O que acontece? Olha esse antes e depois fantástico. As coisas mudam muito rápido. A gente não precisa, sabe, virar blogueirinho para cativar os nossos alunos. A gente precisa estar apenas acompanhando o que eles fazem. A gente já consegue fazer essa evolução acontecer. Então... Aí, às vezes, as pessoas pensam assim, a internet atrapalha, ou eu preciso usar a internet, eu sou obrigado a usar alguma ferramenta que está online, porque, enfim, a questão não é... O que eu gostaria muito que a gente refletisse, saísse daqui com esse pensamento. Eu não posso simplesmente usar a ferramenta por usar. Ela tem que estar contextualizada com uma necessidade e um objetivo a ser alcançado. Então, um professor, por exemplo, ele, logo quando o WhatsApp chegou, isso eu ouvi, né? Então, o que aconteceu? Ele disse que ele estava ministrando sobre tecnologias inovadoras para uma turma de alunos. E aí, de repente, um grupinho lá no cantinho começou a rindo e tal, aquele negócio. Aí ele parou a aula. O que foi que aconteceu? O que vocês estão usando? Aí aluno esconde logo, né? Com medo, o professor vai tomar meu celular. Mas o que foi que ele fez? Ele disse, o que vocês estão usando? Pode falar, não vou tomar o celular, não. Ele disse, professor, é um aplicativo que chegou agora, um tal de WhatsApp. A gente está usando aqui. O professor poderia tomar uma atitude de, na minha sala não, na minha aula não, vocês estão bagunçando, estão distraindo. Não, o que o professor fez? Me ensina a usar? Deixa eu baixar aqui agora. E rapidamente ele pegou uma situação que poderia ser adversa, criou um grupo da turma, usou a ferramenta e eu acho que sem perceber ele já foi usando algumas metodologias de ensino híbrido, né? Enfim, por aí vai. Então a gente precisa entender que pequenas mudanças já podem gerar grandes resultados. E ao invés de a gente trabalhar muito top-down, né? Que é todo mundo sentado meio que como a gente está aqui, né? Uma pessoa falando, é explorar e desenvolver essa questão da colaboração que é o bottom-down, Boot-up, que é todo mundo compartilhando e trocando experiência. Meu Deus, eu falo rápido, mas eu estou me superando. Vamos lá. Experimentação. Agora a gente vai para as entregas, né? Eu gosto muito de falar isso, fenômenos de aprendizagem, né? Então não é só eu aplicar um conteúdo e ter uma prova e tirar o resultado e dar a nota. Mas é criar uma história, é ter uma jornada, é o aluno poder dizer que ele aprendeu junto e aquilo ele levou para a vida. E aqui eu não trouxe nenhuma, você tem que usar isso, sala de aula invertida. Não, porque elas são maravilhosas, eu uso bastante. E não existe fórmula de bolo, você tem que experimentar. E se não der certo, não tem problema, vai lá e tenta de novo. Até você perceber que aquele seu aluno, aquela sua turma, ela vai realmente se adaptar com aquela metodologia ou não. Clarice, eu tenho milhares de alunos para atender, como é que eu vou fazer isso? Então parece ser tão personalizado. Mas você tem que tentar tirar uma média e oferecer algumas alternativas para os alunos. A professora até comentou muito bem que um aluno aprende de uma forma, outro aluno aprende de outra. E a gente realmente tem que ser ninja aí nessas horas. Mas a gente consegue, a gente é fantástico. Tá? Menos avaliação, mais eventos de aprendizagem. Então, levar o aluno para a sala de aula e deixar eles sentarem onde eles quiserem. E se sentar no chão não tem problema. E aí a gente constrói e termina em casa, porque ele tem que entrevistar um pai, tem que entrevistar uma mãe, tem que entrevistar um tio e trazer. E se ele não conseguir, tudo bem, entender por que ele não conseguiu e incentivar a colaboração e a execução. Mais do que só as notas. Para fazer o processo de construção desse fenômeno de aprendizagem, é preciso muito bem a gente parar para olhar o cenário, né? Então, não é só o professor ali que precisa dominar o conteúdo e trazer uma dinâmica e fazer uma brincadeira. Muito cuidado com isso, tá? Sala de aula não é só para a gente trazer dinâmicas, porque só as dinâmicas por si elas não dão resultado. É preciso criar um ambiente. Então, eu tenho que olhar a minha grade curricular, fazer os ajustes necessários, incluindo as metodologias que são interessantes. O espaço físico tem que ser arrumado e rearranjado. Meu Deus! Isso! De modo que as pessoas consigam se sentir à vontade, confortáveis, sentar onde quiserem, mas de modo que elas possam produzir, contribuir e participar, tá? Porque às vezes tem professor, eu sei, às vezes a gente gosta de... Tem professor que tem toque, né? Que as carteirinhas bem alinhadinhas assim, não tem problema, mas vamos tentar pensar que a gente não está fazendo para nós, estamos fazendo para os alunos, tá? As ferramentas adequadas e pensar no sistema que possa envolver os outros professores, os coordenadores também. Parece utopia em alguns lugares, eu sei, mas a gente consegue. Alguém precisa desbravar, né?
Tô terminando, Renier. Tem mais? Tem! Tem mais. Eu ia passar uma ferramenta que é usada muito, que é o Canvas. Eu acho que... Quem já ouviu falar do Canvas? Dessa ferramenta aqui. Ela é usada para montagem de plano de negócio. Ou para modelagem de negócio, que é o que eu mais uso. Mas, ultimamente, eu tenho usado ela para criação de plano de aula. Então, a gente pensa numa proposta de valor ali, que é o vermelhinho, qual é o objetivo que eu quero alcançar com essa disciplina, com esse conteúdo, com essa aula. Quando eu penso em valor, o valor não é para mim, é para o aluno, né? O que eu quero que o aluno alcance. E ali eu penso, quando eu falo de segmentos de alunos, eu estou falando de que tipo de perfis de alunos eu tenho, as personas, quais são as características principais dela, como eu vou me relacionar com esses clientes ou com esses alunos, que tipo de relacionamento vai ser grupo no WhatsApp, eu vou usar alguma ferramenta do Google, eu vou na casa de um aluno, eu vou ficar 10 minutinhos depois para atender, enfim, não sei. Os canais são os meios pelos quais você vai entregar a sua aula, se ela é presencial, se ela é online, se ela é via WhatsApp, se ela é via podcast, aí você fica à vontade, né? As atividades principais ali é realmente descrever o dia a dia da aula, os recursos que vocês vão precisar, papel, caneta, post-it, projetor e tal. Quem são os parceiros? E aí é legal o professor pensar também que parcerias eu posso trazer para a minha aula para que essa disciplina alcance o resultado desejado. Eu tenho que trazer um Sebrae, eu tenho que trazer a Clarissa do meu, eu tenho que trazer o Renier, eu tenho que trazer quem aqui para ajudar a enriquecer a aula. E ali embaixo tem as questões de custo e receitas. Eu sinto muito por a gente não conseguir falar tudo, mas... Tá aqui. Ai, meu Deus! Derrubei. Encerramos bem rápido. Meus contatos, tá? WhatsApp. Amei vocês. O e-mail e o meu Facebook, pessoal, pode adicionar, não tem problema. É o último slide. Eu joguei o negócio no chão, foi sem querer. Me mandem um WhatsApp, se Clarissa assistir sua palestra, corrida, mas gostei. Aí eu vou mandar os slides, vou mandar o material. E o Renier tem uma novidade. Pode falar, Renier, aqui pra tu. Eles vão ficar com saudade de mim. Peraí, o Renier vai botar o microfone, que o Renier... Tá? Né? Então vamos continuar falando aí. Então é o seguinte, eu posso mandar o material para vocês por e-mail, por WhatsApp também tirar alguma dúvida, tá? Eu estou super à disposição. Como eu falei, o meu trabalho é isso, trabalho com empreendedores, mas também trabalho com educação. A gente está preparando conteúdo muito denso para educadores, porque essa questão de empreender, parêntese, tá? Não é só para montar negócio, né? Eu estou trabalhando muito com os alunos no sentido de que empreender é para a vida, é para a carreira, independente de qual seja. Eu sou funcionário público, eu empreendo? Sim, deve. Nós precisamos, tá? Uma salva de palmas para vocês, eu amei. Muito obrigada.